Começa agora, Estação Jesus Lindo, com Paulo Bertoletti. Jesus lindo, obrigado por todas as dores que me fazes passar. É muito pouco diante do peso da cruz que te deram pra carregar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Bem-vindos, Rádio Estação Floripa, o programa Estação Jesus Lindo. Chegou o nosso especial de Natal. Aqui nesse programa, Jesus sempre é o tema. Ele é o tema do título, é o tema das nossas orações, dos nossos ensinamentos, das nossas meditações. Hoje vamos falar focados no nascimento do nosso Salvador. O nosso Salvador que nasceu para nos trazer vida, nos trazer esperança e nos trazer amor. O Natal é a data mais importante do ano. É uma data que a gente pode reunir a família, a gente pode reunir os amigos para falar do amor de Jesus. Aqueles que nesse Natal não vão ter uma família, que o Senhor deu conforto, consolo com seu amor. Jesus foi prometido para nós desde o Antigo Testamento, desde o profeta Isaías, que era um profeta que foi usado por Deus. Na Antiga Aliança, o nosso Deus, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus, usou profetas, usou sacerdotes, usou juízes, usou homens comuns para trazer a sua palavra, para anunciar Jesus. O Antigo Testamento aponta que Jesus iria vir, e o Novo Testamento fala que Jesus veio, e veio para nos trazer a verdade que nos liberta. Vamos ler o texto na Palavra de Deus, no profeta Isaías, aproximadamente 800 anos antes de Jesus vir aqui na Terra, no capítulo 9, no versículo 6. Um versículo apenas. Diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Lindo esse versículo, mostra já a autoridade e a responsabilidade que esse menino que ia nascer, diferente de todos os outros, ia ter aqui na Terra. Ele seria o mensageiro da nova aliança, a nova aliança em Cristo. A aliança que nos traz vida, nos traz esperança, nos traz salvação. Jesus veio para nos trazer essa mensagem. Tudo que o Pai pediu para Ele nos trazer, Ele nos trouxe. Ele nasceu da Virgem Maria, diferente de todas as outras pessoas que já passaram no mundo. No mundo que tem aproximadamente hoje mais de 8 bilhões de pessoas, Jesus é o mais diferente de todas as pessoas que passaram nesse planeta. Ele dividiu a história. A história se divide em antes e depois de Jesus. Tamanha a importância que tem Jesus. Tamanha a importância espiritual que tem Jesus. Até quem não acredita na Bíblia, até quem não acredita que Jesus é Filho de Deus, quando estuda história, tem que estudar a data, pelo menos na maior parte dos países, antes e depois de Jesus. Estamos indo para o ano de 2025. E a mensagem de Jesus continua mais viva do que nunca, porque a nossa geração alcançou ainda o plano da salvação de Jesus. Quando Jesus nasce, ele traz essa promessa, que todo que acreditasse na palavra dele seria considerado um filho de Deus. O Filho de Deus que desceu do céu, o Verbo que se fez carne, desceu para nos resgatar do nosso próprio engano e do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade. Ele veio para anunciar que é preciso se arrepender, ouvir os ensinamentos do Pai e se voltar a Deus. Jesus pode nascer no nosso coração todos os dias. Toda vez que uma pessoa escuta a palavra de Deus e dá ouvidos, coloca ela no seu coração e pratica, ela faz Jesus nascer no seu coração. Jesus é vivo, antes de vir na Terra ele já existia.
quando ele nasceu aqui na Terra, há mais de 2000 anos atrás, ele desceu da glória. Em algum momento na eternidade, o Pai deu essa missão sobre os ombros do Filho. Como diz o profeta Isaías, o principado estava sobre seus ombros. A responsabilidade de manter a aliança de Deus com a humanidade. Mesmo o povo de Israel falhando na primeira aliança, sendo infiel muitas vezes, Deus ainda teve misericórdia da criação. A salvação vem pelos judeus. Eles são parte importantíssima do projeto de Deus. Eles são a nação que Deus levantou para levantar os profetas, para que as escrituras, as sagradas escrituras, chegassem até nós. Como diz no Evangelho de Mateus, conta a genealogia de Jesus, de geração em geração, até chegar Jesus, o Verbo que se fez carne. Jesus é a expressão máxima de Deus aqui na Terra. O nascimento de Jesus mudou a minha vida e muda a vida de todo aquele que crê na sua palavra. Quando Jesus nasce, a humanidade ganha uma esperança. Por isso que o Natal deve ser um motivo de alegria, deve ser um motivo de se alegrar, porque nós devemos fazer um memorial, lembrando que Deus nos amou tanto que entregou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Quero fazer uma pausa aqui para agradecer o nosso patrocinador que está conosco nessa data especial também, a Vision Oftalmologia, uma clínica especializada na saúde dos olhos. Vai passar imagens aí de um menino muito lindo, que é um dos meus netos, o Heitor, esteve lá fazendo uma consulta, foi super bem atendido. Eles têm uma área Kids, especialistas para atender criança, com todo o cuidado que a criança precisa. Ele foi lá, graças a Deus, não tem nada sério na sua visão, apenas um tratamento para uma pequena conjuntivite. Está bem já, está em casa, fazendo tratamento, mas a saúde dos olhos é algo que nós devemos cuidar. Quando você precisar cuidar da saúde dos olhos, pode procurar a Vision. Tem 3 unidades em Florianópolis e uma em Antônio Carlos. Você marca a consulta pelo WhatsApp, eles trabalham com particular, mas atende também diversos convênios. É muito fácil fazer uma consulta lá. Eu aconselho você procurar saúde na Vision. É de confiança, uma clínica que tem mais de 10 anos cuidando da saúde dos olhos. Quero agradecer também ao Silvino, que saiu lá do SOS Cardio. Hoje está em casa, já recuperado. Agradeço as orações de quem orou pelo Silvino. Uma pessoa muito querida lá em Antônio Carlos também, e também é cliente da Vision. Ele também foi uma das pessoas que me recebeu lá em Antônio Carlos. O meu abraço e minha gratidão ao Silvino. Meus irmãos, nesse primeiro bloco, eu quero destacar a importância do nascimento de Jesus, porque ele é diferente de qualquer outra pessoa que já passou no planeta. Já passaram pessoas inteligentes, pessoas que fizeram obras grandes, passaram mensagens importantes, mas Jesus é diferenciado. Só Jesus tem o caminho para a vida eterna. Tem muitos livros aí que a gente pode ler, vão nos ajudar muito. Livros de psicologia, de autoajuda, muitas biografias interessantes para se ler. Mas nada se compara à história de Jesus. Ele é o resplendor exato de Deus, como diz na carta aos Hebreus. Ele representou e representa o nosso contato mais íntimo com Deus. Tanto que no texto que a gente vai ler no segundo bloco, os discípulos estavam procurando que Jesus mostrasse o Pai. E ele disse: há quanto tempo eu estou com vocês? Quem vê a mim, vê o Pai. Se nós queremos nos aproximar de Deus, nós temos que olhar para Jesus. Ninguém vai ao Pai a não ser pelo Filho, o Filho Jesus. Nesse primeiro bloco, nós vamos ouvir um louvor muito bonito que eu encontrei na internet, e inclusive consegui falar com o autor da música, é o Renato Alencar. A música se chama Minha Estrela Guia. Tem um lindo vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal da rádio no YouTube, e vocês vão poder acompanhar. Quem está vendo pelo Facebook também vai ver as imagens. Quem está ouvindo pelo aplicativo da rádio está ouvindo o som, mas também pode se inscrever no YouTube da rádio, pode ver o programa a hora que quiser e compartilhar também. Vamos ouvir juntos e meditar junto nessa linda canção.
minha estrela guia, traz a alegria, brilha até o amanhecer, onde o sol renascerá, nos chamando a despertar pra recomeçar. Brilho que nos traz a paz e aos homens de bem refaz, brilho do Natal. Voltamos. Lindo esse vídeo dessa música. Uma música autorial, uma música que não é muito conhecida, pelo menos eu não conhecia, né? Mas tive o prazer de conhecer hoje e pedi autorização para o autor. Ele ficou feliz que ia ser usado no nosso especial de Natal. Nosso agradecimento por ele permitir que a gente usasse o vídeo também, que está muito lindo, com imagens do nascimento de Jesus, uma mensagem linda para nós refletir. Por isso que é importante que você se inscreva no canal do YouTube, porque você pode nos ajudar a compartilhar a palavra de Deus, levar a palavra de Deus a mais pessoas. Aqui na rádio, a gente procura fazer sempre com qualidade, mas também temos custos aqui, estamos tentando melhorar cada vez mais, o estúdio já teve mudanças, né? Então, eu peço que você ajude essa família, né? Nos ajude a divulgar a Rádio Estação Floripa, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, deixa um like aí no vídeo, ajuda bastante mesmo, o YouTube divulga mais o nosso material. Agora vamos voltar a falar do Natal. Jesus veio à Terra por amor. Todo o projeto de Deus, todo o projeto de Jesus foi por amor. Ele não nasceu com outro propósito que não fosse nos revelar o amor do Pai. A palavra de Deus já diz na sua essência que Deus é amor. A palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E não simplesmente deu o seu Filho para vir aqui. O seu Filho padeceu aqui, por amor. Esse amor a gente tem que retribuir. E o Natal é uma época que nós podemos retribuir o amor de Deus, sim. O bom seria que nós vivêssemos Natal todos os dias. Que a gente tivesse a certeza que Jesus é quem diz que nasceu, que reina e que vai voltar todos os dias. Mas no cotidiano da vida, do trabalho, da correria, muitas vezes deixamos a nossa vida espiritual de lado e vamos ter uma vida, às vezes, só uma vez por semana, indo na igreja, 2 vezes no máximo. E isso, meus irmãos, é muito pouco para alimentar o nosso ser espiritual. Nós precisamos ter um contato diário com a palavra de Deus, nos alimentar diariamente da palavra de Deus. É por isso que sempre que eu venho no programa, eu separo versículos da palavra de Deus. Tem muitas coisas bonitas para se falar, pensadores, filósofos, mas eu procuro focar na palavra de Deus porque eu acredito e creio que é a maior sabedoria que tem na Terra. O maior livro de todos, a maior coleção de livros, o manual da vida é a Bíblia. E nós vamos ler agora João, o apóstolo amado de Jesus, o mais próximo, João no capítulo 14, versículo 15 em diante. Aqui Jesus já estava confortando, consolando e ensinando os discípulos, porque já estava chegando perto da hora de Jesus ser entregue.
E ainda assim, nesse momento, como eu disse no bloco anterior, os discípulos queriam que Jesus mostrasse o Pai. E ele diz, tanto tempo estou com vocês, quem vê a mim, vê o Pai. Aí ele diz assim, ó, olha como Jesus aconselha sempre com amor. 14, 15, diz assim, se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Olha só esse simples versículo aqui, irmãos. Se nós amar Jesus, a gente vai guardar os ensinamentos, os mandamentos de Jesus. É como nós podemos retribuir esse amor para Jesus. Mas como iremos guardar os mandamentos de Jesus se a gente não conhecer eles? Como nós vamos poder demonstrar amor para Jesus se nós não viver dentro da sua vontade, da sua palavra? Deus nos deu livre escolha, livre-arbítrio. Mas o plano de Deus para a nossa vida é que todos cheguem à salvação. E para nós alcançarmos a nossa salvação, a vida eterna, entrarmos no reino de Deus, nós precisamos ouvir os conselhos do maravilhoso conselheiro, como anunciou o profeta Isaías. Diz assim no outro versículo, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Aqui Jesus ensina aos discípulos que mesmo ele estando no céu, eu e você não estamos sozinhos. Nós temos um Consolador. As funções do Espírito Santo são muitas. O Espírito Santo faz o trabalho de Jesus aqui na terra. A Trindade é única em tudo, em sabedoria, em conhecimento, em amor, em misericórdia, em consolo e em instrução. O Espírito Santo tem diversas funções. Uma das funções do Espírito Santo é ser o Consolador, para nos estimular a continuar nessa caminhada. Mas ele também é um professor. Ninguém pode entender a Bíblia na sua plenitude, ou perto disso, se o Espírito Santo não habitar nessa pessoa. A teologia, como diz o apóstolo Paulo, a letra mata. Se eu for estudar a Bíblia simplesmente, racionalmente, sem ter uma vida, um relacionamento com Jesus, eu vou entender pouca coisa. Ou vou me tornar até um incrédulo. Como conversando muitas vezes com pastores que fizeram seminário, muitos antes de terminar o seminário acabam desistindo porque eles vão lá como estudantes de um curso comum. E a Bíblia não é um curso comum. A Bíblia é o manual da vida. A Bíblia é onde a gente aprende a reconhecer a grandeza de Deus, a importância de Jesus. Disse assim no outro versículo, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quando ele fala aqui o mundo, irmãos, ele está falando das pessoas que não creem em Deus. Há muitas pessoas no mundo, há mais de 8 bilhões de pessoas nesse momento, vivas no planeta. Mas com certeza, infelizmente, nem todas têm o Espírito Santo habitando nelas. Senão nós não viveríamos nesse mundo que a gente está vivendo, com tamanha violência, infelizmente. Mas o nosso consolo é que o Espírito Santo vem para nos consolar e nos ensinar a guardar os mandamentos de Jesus, devolver o amor para Jesus. Diz assim no outro versículo, ainda um pouco o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Aqui ele está falando que ele ia ser entregue e o mundo não ia mais ver ele. Os fariseus que entregaram para os romanos não viram mais Jesus, mas cerca de 500 pessoas foram testemunhas vivas quando Jesus ressuscitou. Porque tudo que Jesus fala se cumpre. Ele tem a vida nele mesmo. Ele mesmo disse que não tem amizade maior, não existe amigo maior do que aquele que entrega a vida pelo seu amigo. Mas ele entregou porque ele poderia tomar de volta. Ele veio fazer esse sacrifício por amor. E ele disse que os seus discípulos iriam ver Jesus. Eu e você vamos ver Jesus ainda na sua volta. A palavra diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor na sua volta. Nós vamos ter esse privilégio também. Diz assim, ó, naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, este é o que me ama. Aqui Jesus reforça, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é que me ama. A melhor maneira de nós demonstrarmos retribuir o amor de Jesus é guardar os mandamentos dele. Não simplesmente decorar,
mas colocar eles no coração e procurar viver conforme esses mandamentos. Diz assim, ó: me manifestarei a ele, eu o amarei e me manifestarei a ele. Jesus se manifesta a nós. Aí alguém pode dizer assim, mas eu nunca vi Jesus. Como é que Jesus se manifestou para mim? Então, meu irmão, o maior milagre, minha irmã, o maior milagre que tem na vida de qualquer pessoa é quando ela nasce de novo. Nós falamos em outro programa sobre, o último programa a gente falou sobre nascer de novo. Isso é um milagre de Deus. Porque quando a gente nasce de novo, o nosso nome é escrito no livro da vida. O livro da vida é onde tem o registro de todas as pessoas que vão fazer parte do reino. E Jesus disse, ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. E nenhum que o meu Pai entregar, eu vou perder. E no último dia, eu vou ressuscitar. Então, para nós retribuirmos o amor para Jesus, nós guardamos os mandamentos dele. E sabe quem é o que tem mais benefício em guardar os mandamentos de Jesus? Somos nós mesmos. É como um pai aqui na terra que dá um conselho para um filho, querendo o bem dele. Se o filho obedecer, ele vai se livrar de muitos males. Se ele ouvir a sabedoria do pai que o ama. Agora, se a gente não dá ouvidos para a palavra de Deus e começa a tomar escolhas conforme a nossa vontade, há muito risco de nós termos muitos problemas. Eu costumo dizer na minha vida que 99% dos problemas que eu tenho foi escolhas erradas que eu tomei. Porque Deus tem me abençoado muito. Muitas dificuldades todos nós passamos na vida, mas é preciso ter perseverança. Jesus disse, anunciou, esse menino que nasceu se tornou um homem e trouxe uma mensagem. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer. É importante que a gente saiba que o Evangelho é o motivo de Jesus ter vindo aqui na Terra. Jesus veio nesse planeta, se fez um de nós, desceu da glória para anunciar o Evangelho, que é a boa notícia. Que um menino nasceu, que a partir desse nascimento nós teremos vida e uma comunhão perfeita com Deus. O que os sacrifícios dos sacerdotes de Israel não podiam fazer, quando derramavam sangue de animais para a remissão dos pecados, tinha que fazer sempre isso, todos os anos. Quando Jesus veio, foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. O sacrifício de Jesus é suficiente. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Infelizmente, no mundo de hoje, como tinha na antiguidade, algumas coisas se repetem. Ainda existe a idolatria, deuses falsos, e ainda existe sacrifício. Tem pessoas que buscam favores espirituais nessa terra com sangue de animais ainda. Mas eu quero fazer um apelo aqui, nesse segundo bloco, porque aqui a gente é movido pelo Espírito Santo. Não troque o sangue do Cordeiro Santo de Deus por sangue de animais. Não faça isso. Nenhum benefício aqui nessa terra, nenhum favor espiritual, o mundo espiritual existe, as pessoas buscam e alcançam essas coisas, mas tem um preço. Não troque, o seu nome está escrito no livro da vida, pelo Senhor Jesus, quando você se entregar realmente de coração para Jesus. Jesus é o único que tem autoridade de nos chamar pelo nome. Se Jesus voltasse hoje, nós iríamos nos encontrar, nós que estamos vivos, nos encontraríamos com ele nos ares, como escreveu o apóstolo Paulo. Mas aqueles que já dormiram, Jesus vai chamar cada um pelo seu nome, e nós vamos ganhar corpos novos, glorificados. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho não veio para anunciar que aqui nessa terra nós simplesmente faríamos tudo o que queríamos, como a gente quisesse. Não, nós temos um projeto também. Assim como Jesus veio com o principado sobre os seus ombros, nós que servimos a Deus temos uma responsabilidade nos nossos ombros. Anunciar a mensagem de Jesus e viver na mensagem de Jesus. A nossa responsabilidade é grande, o nosso benefício é grande. Nós somos as mãos, os braços, a boca de Jesus aqui na terra. E o Natal é uma época especial para a gente demonstrar esse amor. Não só em palavras, mas com atitudes. Mostrar com atitudes. Ontem vi um gesto lindo de criança. Por isso que Jesus disse que se a gente não for que nem uma criança, a gente não entra no reino dos céus. Estava passando lá em Antônio Carlos aquelas carreatas de Papai Noel
E tem crianças que ficam na expectativa de ganhar algum doce, ver o Papai Noel abanar. Isso tudo faz parte da festa de Natal. E aí acontece que a rua que eu moro, ela não é asfaltada ainda, então a carreata estava chovendo, passou só na rua de asfalto. É uma área mais rural lá em Antônio Carlos. E as crianças, que tinham 2 pequenininhas, saíram correndo, estava chovendo, e eles jogaram na calçada assim, aquelas balinhas, aqueles doces. Até deveria ser num saquinho, mas tudo bem, jogaram no chão e as crianças foram lá, juntaram, voltaram felizes. E aí está na minha casa, o meu neto Vinícius, estava comigo lá, estava com os olhinhos assim, olhando no portão. Eu não permiti que ele fosse até a esquina, porque estava chovendo, mas aquelas crianças viram ele ali no portão e trouxeram nas mãozinhas e dividiram o que elas pegaram com ele. Isso é lindo, sabe? Amar o próximo como a si mesmo. Aquelas crianças podiam olhar para aquelas balas e dizer, se eu vou dividir, eu vou comer metade. Aí largaram as balinhas, metade das balinhas na mão dele. Ele ficou surpreso. E isso foi uma coisa que fez bem pro coração dele e pro meu. Depois a gente procurou retribuir de alguma maneira. E eu falei para ele, vamos dividir alguma coisa tua? E ele concordou e a gente foi lá também. Então esse é o espírito do Natal. É ter amor mesmo, amor pro próximo, sincero, sem esperar nada em troca. Representar Jesus aqui na Terra. Por isso que Jesus nos chamou, para ser discípulos. Nós temos uma responsabilidade sobre nossos ombros. Anunciar e viver o amor de Jesus. Nesse segundo bloco, nós vamos ouvir uma música Galileu, de Fernandinho. Vamos meditar junto e fique aí que daqui a pouquinho a gente volta. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. O Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, o grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Se rendem, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, me rendo, me rendo. Uau! Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo. Galileu, Jesus.
julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Galileu. Voltamos. Linda canção de Fernandinho Galileu. Deixou sua glória, foi por amor. Que grande amor. Naquela via dolorosa, né? Jesus tem um amor tão grande por mim e pela tua vida. A sua palavra é tão verdadeira que passou quase 2000 anos e nós estamos aqui falando de Jesus. Porque Jesus nasceu fruto do Espírito Santo. Ele nasceu com autoridade e uma missão de amor. A prova maior que Jesus é verdadeiro é que a sua palavra continua sendo pregada. Ele falou que um dos últimos sinais da sua volta seria que o evangelho ia ser pregado em todo o mundo. E hoje, através da internet, isso é possível. É claro que sabemos que temos países, que não dá nem para citar o nome aqui no YouTube, que são proibidos de ouvir o evangelho. Mas mesmo assim, há testemunhos de milagres reais de pessoas que se converteram. Pagaram um preço caro muitas vezes. Inclusive, a perseguição da igreja é algo real. Existe perseguição na igreja hoje. Nós vivemos num país, Brasil, não sei de onde você está me ouvindo, porque sei que pessoas também de fora do Brasil vêm, assistem à rádio, ouvem os programas, mas aqui no Brasil temos uma liberdade de expressão religiosa. Isso é muito bom. Mas talvez a igreja mais perseguida é uma igreja que tem mais amor por Jesus. Quando as coisas são muito fáceis, a gente tem a tendência de esfriar na fé. E Jesus não quer saber de pessoas mornas. É melhor ser frio ou quente, mas morno Jesus não quer. Jesus não nos chamou para ter uma vida religiosa. Ele nos chamou para ser discípulos. Nesse último bloco, eu quero passar a missão aqui, fazer um apelo aqui, ó, que nós temos que diferenciar das outras pessoas do mundo. Quando Jesus disse que o mundo não pode entender, não pode receber o Espírito Santo, é porque nós devemos ser diferentes. Independente da denominação que você frequenta, independente da sua confissão de fé, a Bíblia e o Evangelho nos chama para ser servos de Deus, discípulos de Jesus. Estamos aqui para seguir um mestre. Por isso que eu amo o Evangelho e não tenho vergonha do Evangelho, porque eu sei que ele é poder e amor de Deus para trazer salvação para todo aquele que crê. A missão da igreja é pregar o Evangelho. Que nesse Natal a gente não faça só as nossas festas particulares, nas nossas congregações, nas nossas denominações, na igreja, mas que a gente realmente seja um discípulo de Jesus por onde quer que a gente passe. Seja no trabalho, na escola, na rua. Se nós tivermos a oportunidade de falar de Jesus, vamos fazer isso, porque isso pode mudar a vida de uma pessoa. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler um texto que está no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20. Diz assim, o próprio Senhor Jesus Cristo falando para uma igreja, que ele pediu para o apóstolo João escrever carta a 7 igrejas. Essa é para Laodiceia, que muitos entendem que é a igreja que mais se parece com os nossos tempos. Diz assim, ó, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha a grandeza e o amor de Jesus. Normalmente, quando uma pessoa alcança uma posição de poder, uma pessoa humana, ela faz de tudo para se manter lá naquela posição e tem medo de que alguém tire aquela posição dela, tem medo da concorrência, mas Jesus está sentado com o Pai e nos convida para podermos nos assentarmos com o Pai nas bodas do Cordeiro, a reinar junto com o Pai. Olha o amor, a misericórdia e a graça de Deus. A graça de Deus é um favor imerecido. Nenhum de nós fez nada para merecer um amor tamanho. Ele diz no início: eis que estou à porta e bato. É na porta do nosso coração. Eu me lembro que quando eu era criança, a minha mãe, que já partiu, ela comprou um quadro certa vez que era em 3D, que tinha, se a gente se mexesse, parecia que Jesus estava batendo numa porta de uma casa, assim. Eu gostava daquele quadro, achava interessante. Mas depois que o Espírito Santo me ensinou que essa porta é a porta do nosso coração, é onde Deus quer habitar, quer cear com nós. Tomara que nesse Natal muitas famílias possam cear com o Senhor Jesus Cristo. Mesmo você que talvez esteja ouvindo esse programa, esteja triste por estar sozinho, se sentindo solitário, eu quero te dizer que Deus está contigo. Deus não desampara ninguém. Ele é aquele pai que ama o filho. Ama o filho e não desampara. Quando Jesus falou certa vez que um homem tinha 100 ovelhas, mas se uma se perdeu, o que aquele pastor fez? Deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela ovelha que se perdeu. E quando ele voltou, colocou ela sobre os ombros, curou suas feridas e se alegrou, porque ele tinha buscado aquela ovelha que se perdeu. Esse é o nosso Deus. Ele não é um Deus mau, ele não é um Deus que é rígido porque ele é autoritário, um ditador. Ele é um Deus de amor. Os seus mandamentos são todos para o nosso bem. Um dia eu fui essa ovelha perdida. Jesus foi em busca da minha vida. Com amor, com misericórdia, ele curou minhas feridas e me trouxe para o junto do rebanho das outras ovelhas. Não é fácil, meus irmãos, nesse mundo, a gente conseguir ouvir a voz do Espírito, porque tem muitas vozes que nos enganam. O Evangelho anuncia que no tempo do fim, é o tempo que nós estamos vivendo, haveriam muitos falsos mestres, muitas doutrinas estranhas. Eu quero fazer mais um apelo aqui, nesse terceiro bloco, que você escute a voz do Espírito. Se você sentir no teu coração que quando a palavra de Deus é lida, é ensinada, se tocar no seu coração, dê ouvidos para essa palavra. Essa palavra é diferente de outras palavras. Esse livro pode mudar a história da sua vida. Esse livro mudou a história da minha vida. Eu me lembro que quando a palavra chegou em mim, eu estava afastado dos meus filhos, estava com muita saudade deles, eles eram pequenos. Eu estava num lugar com muita dificuldade, era um frio terrível, e eu fiz uma oração para Deus, pedindo: Deus, me ajuda a encontrar o caminho, me ajuda a encontrar a verdade, me ajuda a encontrar a tua vontade para a minha vida. E no outro dia eu fui numa igreja, fui ouvir um culto, e o rapaz que estava pregando sobre Abraão e Isaac. E eu não conhecia esse texto ainda. E nesse texto Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho, Isaac, o filho da promessa. E eu pensei, que Deus é esse que pede para um pai sacrificar um filho? Eu não conhecia a história. Quem conhece a história já sabe que Deus, no último momento, manda o anjo impedir Abraão de fazer o sacrifício. Ele diz: agora eu sei que tu me temes, não faça isso. Deus já sabia o desfecho dessa história. Deus jamais vai pedir para alguém sacrificar uma pessoa. Mas ele, no alto do seu amor, sacrificou o seu filho. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Verbo que se fez carne. Aqui no Apocalipse a gente acabou de ler que ele está sentado do lado do Pai e ele quer que a gente vá para esse lugar através do seu amor.
Jesus teve tanto amor por nós que, mesmo carregando a cruz, já no final das suas forças, ele ainda orava para o Pai e pedia que perdoasse as nossas falhas. Eu quero fazer um apelo de Natal, que a gente permita Jesus realmente entrar no nosso coração. A nossa vida, como diz a palavra de Deus, nós somos como um vaso na mão do oleiro. Deus está fazendo uma obra na nossa vida. Como o oleiro vai pedalando e vai moldando o barro, às vezes é necessário, a gente vai por caminhos errados, é necessário quebrar esse vaso e começar tudo de novo. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Aí Deus começa de novo, o olheiro, fazer o vaso de barro. Aí quando o vaso está pronto, de pé, a gente tem que ver com o que a gente vai encher esse vaso. Ou vamos encher da presença de Deus, do Espírito Santo, ou das nossas vontades, dos nossos prazeres. Do que tiver cheio esse vaso é que vai fazer a diferença na nossa vida. Ou vamos ser vasos de honra ou vasos de desonra. Para o poder ouvir a voz do Espírito, precisamos reconhecer e nos submeter e nos humilharmos na presença de Deus. Se humilhar na presença de Deus não é igual a se humilhar para uma pessoa. Se humilhar na presença de Deus é reconhecer a sua grandeza e que nós dependemos dele para viver. Jesus falou todas as palavras que falou porque o Pai pediu para ele trazer a mensagem. Quando os discípulos pediram para ele mostrar o Pai, ele disse: tudo que eu trouxe para vocês é o que o Pai me pediu. Nada falei de mim mesmo. Nessa esperança, nesse consolo, nessa palavra, se você abrir os seus ouvidos espirituais e deixar realmente Jesus entrar na tua vida, vai acontecer uma transformação muito grande. Eu, quando cheguei aqui em Florianópolis, há 16 anos atrás, vinha com uma promessa de oração que eu ia buscar mais a Deus aqui. Esse era meu propósito. Mas quando Deus me deu o emprego que eu queria, o concurso que eu pedi, eu deixei Deus de lado e comecei a viver a vida do meu jeito, tomar as minhas decisões. E eu fiquei muito triste espiritualmente, até que eu reconheci de novo, me arrependi e voltei para os caminhos do Senhor. Hoje, pela glória e misericórdia de Deus, eu estou aqui trazendo a mensagem de Jesus. Mas sem Ele, nenhum de nós pode fazer nada. O que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós devemos colocar nesse Natal Jesus dentro do nosso coração, dentro da nossa família. O Natal é um tempo que nós podemos praticar mais o perdão, porque todas as pessoas, por mais duras que sejam, até nessa época a gente consegue trazer uma mensagem de Deus. Se a gente tem que pedir perdão para alguém, que a gente peça, que a gente ligue, que a gente dê o primeiro passo. Muitas vezes a gente acha assim no nosso consciente: não, mas eu não errei, eu não falei. Mas é tão mais bonito se a gente der o primeiro passo. Por acaso Jesus errou conosco? Por que ele carregou a cruz no nosso lugar? Porque ele teve misericórdia, graça e amor. Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina: se nós queremos que Deus perdoe as nossas falhas, nós devemos perdoar aqueles que falham conosco. Se nós não perdoar aqueles que falham conosco, a nossa oração não vai passar do teto da casa. Se a gente quer que a nossa oração chegue no coração de Deus, nós temos que perdoar as pessoas. Eu desejo a você, a toda a sua família, que Jesus entre na sua casa, esteja com você. Desejo que o ano que vem, os projetos que você tem no seu coração, se for dentro da vontade de Deus, todos sejam bem-sucedidos. E, acima de tudo, que o Espírito Santo habite no meu e no seu coração cada vez mais. A palavra de Deus fala no livro de Atos que no dia de Pentecostes, os discípulos que já se tornaram apóstolos foram cheios do Espírito Santo. Então a palavra nos ensina que podemos nos encher do Espírito, mas para nos encher do Espírito temos que nos esvaziar das nossas vaidades, como está escrito em Provérbios. O rei Salomão escreveu, depois de uma vida toda de conquista, de glórias, de riqueza, ele disse: tudo é vaidade. Tudo é vaidade aqui nessa terra. As coisas reais estão no céu. E o Novo Testamento, as palavras de Jesus ensinam isso. Que se a gente colocar em primeiro lugar o reino dos céus, as outras coisas aqui na terra vão ser acrescentadas. Quando eu decidi fazer esse programa, financeiramente não tinha estrutura. Mas Deus abençoou a Vision, está aqui ajudando.
patrocinando o programa, Deus vai provendo as coisas. A gente tem que estar na presença de Deus, buscar fazer a vontade de Deus. Coisas no sobrenatural começam a acontecer na nossa volta. Se a gente fizer uma oração sincera nessa passagem de ano, no próximo programa vai ser um especial de final de ano, mas já estou adiantando a oração de Natal e para o próximo ano ser próspero. Se nós pedirmos para Deus sabedoria, a palavra de Deus diz que Deus não nega a sabedoria a ninguém. Se nós estivermos com os ouvidos atentos e deixar Jesus entrar no nosso coração, nós vamos ter uma vida muito diferente. Nós vamos prosperar de verdade. A prosperidade que o mundo não entende, mas é a prosperidade verdadeira. Nós vamos ter tesouros espirituais. E não, a palavra de Deus diz que nunca vi um justo mendigando pão. Nunca vi um justo que não fosse atendido. A oração do justo tem muito poder. Se nós dobrarmos o nosso joelho e clamarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai ouvir a nossa oração. Seja qual for a dificuldade que você esteja passando, saiba que Deus pode trazer consolo. Deus pode mudar qualquer situação. Antes de eu me despedir, eu quero desejar a vocês o meu muito obrigado a todos que fazem parte dessa família Rádio Estação Floripa. A todas as pessoas inscritas no canal, a todas as famílias, que Deus derrame da sua graça, da sua misericórdia e da sua glória. Que Jesus nasça no nosso coração nesse Natal de uma maneira poderosa e sobrenatural. Que a gente sinta a presença dele dia após dia, no dia 26, no dia 27 em diante. Nós vamos ouvir agora, meus irmãos, um louvor que se chama Lindo És, é do Tempo de Semear. Essa palavra, esse louvor, essa letra dessa música é para adorar a Deus, porque Jesus realmente é lindo. Deixo o meu abraço para vocês e espero que vocês tenham um Natal maravilhoso, cheio da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe sua família. Até o próximo programa. Glorifique o Filho de Deus. Aleluia. Oh Deus. Bem forte, diga lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus. Agora bem forte, diga lindo. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, me leva à sala do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva, Senhor.
todas as dores que me fazes passar. É muito pouco diante do peso da cruz que te deram pra carregar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar. Obrigado pela lua, as estrelas, pelas flores, o sol e o mar. Ensinaste que o amor é tudo que é preciso amar.